Fala galera, bem-vindo ao canal Garagem 74. Eu sou Marcelo e no vídeo de hoje nós não teremos o Demetrio, pois ocorreu o nascimento da sua primeira filha. Então parabéns Demetrio pelo nascimento da sua bebê. O carro de hoje do canal é um Renault Kwid, modelo Outside, ano 2021. Esse carro foi cedido gentilmente pela Marlin Renault Roraima, pelo gerente Adriano. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Então, agora nós iremos avaliar em detalhes o Renault Kwid, modelo Outside, ano 2021. Esse modelo é o topo de linha do Renault Kwid, que é o carro de entrada da Renault. A Renault classifica como mini SUV, classifica ele como o menor SUV do Brasil, e as revistas especializadas o classificam como modelo subcompacto. Porém, por essa versão ser a versão topo de linha, ela traz acessórios exclusivos, e deixa o carro bem completo. É um carro de concepção mais urbano, para centros urbanos, que é o indicado, pois ele, pelo fato dele ser pequeno, ele se dá muito bem no trânsito intenso, facilitando o estacionamento, e a sua logística dentro da cidade. E tem um bom consumo de combustível. Então é um carro que tem como seu ponto principal a economia de combustível. Então vamos ver aqui na frente do veículo o seu design. Nós temos aqui a frente do Renault Kwid, modelo Outside 2021. Começamos aqui com o grupo óptico do farol principal. Ele possui lâmpadas halógenas, tanto no pisca quanto nos faróis, e não há projetores. Descendo um pouquinho aqui, nós temos o farol de neblina. Essa versão ela tem essa moldura exclusivamente, e o farol de neblina ele é também com lâmpadas halógenas. Aqui na parte inferior do para-choque, ele conta com esse front bumper, que é exclusivo dessa versão, e ela tanto tem na parte traseira quanto na parte da frente do veículo. Ela é em prata, com detalhes em preto fosco. Na parte inferior do carro ela é bastante em preto fosco. Isso facilita bastante o manuseio. Como ele tem uma característica de mini SUV, a parte inferior em fosco ela evita arranhões no para-choque, que deixam o carro com aparência ruim. Subindo aqui nós temos o símbolo da Renault em cromado, na frente, um símbolo bem bonito. A grade frontal aqui nós temos uma grade também em preto fosco, que tem toda a entrada de ar de refrigeração do motor. Subindo aqui o capô, nós temos um capô com 4 vincos aparentes, deixam a frente bem robusta, então dá pra gente reparar aqui nesses vincos que tem no capô do Renault Kwid. Aqui nós temos uma saída única de água, do espelho do para-brisa. Um limpador de para-brisa também em peça única, E aqui no topo nós temos a antena de rádio do veículo. Então, veremos agora o conjunto mecânico do Renault Kwid, modelo Outside, ano 2021. Então nós temos aqui um motor que possui uma manta acústica, para reduzir os ruídos provenientes de motores, principalmente os motores 3 cilindros. Aqui nós temos um suporte do capô através de vareta. E esse motor é um motor 1.0, 3 cilindros em linha, E ele é aspirado e com comando duplo de válvulas, tendo ao todo 12 válvulas, sendo ele também bicombustível, podendo ser abastecidos com etanol ou gasolina. Ele é acoplado a um câmbio manual de 5 velocidades. Então, e com relação ao consumo de combustível, o fabricante declara um consumo misto. Então esse consumo misto entendemos como o consumo urbano, e consumo rodoviário. Na gasolina é declarado que ele faz 14,1 km por litro, e quando ele está abastecido com etanol, nesse mesmo percurso misto, ele faz 9,6 km por litro. Com relação ao torque, esse carro, quando abastecido com gasolina, ele tem um torque de 9,4 kgfm, e quando abastecido com etanol, 9,8. A potência declarada pelo fabricante, quando abastecidos com gasolina, é de 66 cavalos, e quando abastecidos com etanol, é de 70 cavalos. Velocidade máxima declarada pelo fabricante, quando ele é abastecido com gasolina, ele alcança 152 km por hora, e quando abastecido com etanol, 156 km por hora. Com relação à aceleração de 0 a 100, esse carro, quando abastecido com gasolina, ele demora 15,5 segundos para chegar a 100 km por hora, e quando é abastecido com etanol, 14,7 segundos. Então é um motor para as dimensões do carro, até razoáveis, tendo em vista que esse carro prioriza economia de combustível. Vamos avaliar a lateral do Renault Kwid, vendo algumas características da suspensão, freios e altura do veículo.
Então nós temos aqui um veículo que possui um bom ângulo de entrada, né? O fabricante declara que esse carro tem um ângulo de entrada de 24 graus e um ângulo de saída de 40 graus. Então para a categoria é um carro bem alto, né? Com bons ângulos de entrada e saída. E o vão livre do solo declarado pelo fabricante é de 18 centímetros, né? Então nós temos um carro aí relativamente alto, né? E muito bom para encarar os pavimentos ruins das cidades brasileiras. Nós temos aqui umas rodas em aço, aro 14, né? Com calotas preta Black Piano. As medidas do pneu são 1,65/70, aro 14. A suspensão dianteira do tipo M. Perkson com molas helicoidais. E os seus freios são do tipo a discos ventilados. A roda dianteira ainda possui esse aplique em plástico fosco, né? Isso ajuda muito a evitar arranhões na lateral do veículo. Avançando aqui pela lateral do carro, nós temos aqui um retrovisor em Black Piano. Ele é elétrico, de série nessa categoria. Aqui nós temos o nome Outside em referência a essa versão exclusiva. Aqui o conjunto de vidros do veículo, ele possui toda a moldura em plástico fosco, né? Então não tem nada de Black Piano ou cromados. As maçanetas elas são na cor do veículo, nessa versão é de série. E aqui embaixo nós temos nas portas esses apliques em plásticos, também ele em plástico fosco, para evitar arranhões e batidas nas portas. No teto do Renault Kwid, nós temos aqui o rack de teto, né? Ele é somente decorativo, ele não serve para ser aplicado cargas. Inclusive nós temos aqui uma observação em cima, né, que o fabricante recomenda não aplicar carga sobre ele. Tem um detalhezinho aqui, ele é todo em plástico fosco, né, mas tem um detalhe em prata brilhoso aqui, então bem interessante. A suspensão traseira é do tipo eixo rígido, né, com molas helicoidais. Os freios traseiros são do tipo a tambor, né? O tanque de combustível desse carro é de 38 litros, né, declarado pelo fabricante, podendo ser abastecido com álcool ou gasolina. Vamos agora ver a parte traseira do Renault Kwid. Esse carro possui, nessa versão, uma chave exclusiva, né, com detalhes em branco no meio aqui, símbolo da Renault cromado com uma moldura preta. Ao redor em cromado e é uma chave do tipo canivete. Ele possui abertura elétrica, né, do porta-malas. Basta pressionar por alguns segundos, né, que ele vai abrir. Então a abertura elétrica do porta-malas, a gente vai ver já a abertura. Com relação à parte traseira aqui, ele possui um aerofólio integrado ao veículo, bem bonito. Um esguicho para jogar água e limpar o vidro traseiro. Um brake light, desembaçadores traseiros e o limpador traseiro também. Aqui no símbolo da Renault, ela esconde a câmera de ré, né, dentro da moldura do símbolo da Renault. As luzes traseiras são do tipo halógena, né, porém são luzes bem interessantes, né, são bem bonitas e ficaram muito harmoniosas com o veículo. Aqui embaixo nós temos um aplique também em plástico fosco. Isso ajuda muito a evitar arranhões, né, já que esse carro tem uma vocação aventureira. A parte traseira tem um acessório semelhante àquele que nós temos na dianteira do veículo, né? Ele é em cinza brilhoso, com detalhes ali em plástico preto fosco. Vamos aqui abrir o porta-malas, já destravei na chave, né? Nós temos aqui um porta-malas com uma capacidade de 290 litros e é possível rebater o banco traseiro e você aumenta essa capacidade de 290 para 1.100 litros, então dá para levar objetos bem grandes caso você rebata o banco. Ele não é bipartido, porém ele rebate, né? Então aqui nós vemos na parte superior alguns detalhes em plástico, né, da tampa do porta-malas, né, bastante ferro aparente também. Ele não conta com luzes internas, né, e para a categoria é um porta-malas muito bom. Aqui nós temos o step, né, que é do tipo quinta roda, né, então isso é muito bom, né, é um step temporário. Isso é excelente. E as chaves de rodas que vem naquele compartimento ali. Aqui nesse lado temos o triângulo do veículo, né? Então é um porta-malas bem interessante, né, para a categoria, né? Então é um porta-malas bem legal. Vamos agora aqui internamente no Renault Kwid. Vamos ver aqui a porta do motorista. Essa porta ela é toda em plástico rígido, né, porém com um acabamento até bom. Possui esse aplique aqui nessa versão em laranja, né, na porta. Uma textura diferente nessa parte, maçanetas em plásticos, né, para a abertura dela, um puxador e um porta-objetos até razoável.
Aqui nós temos os comandos. Vai lembrar que nenhum comando dos vidros são na porta, são todos no painel central ali, que já veremos. Aqui nós temos o ajuste do retrovisor elétrico e a abertura do porta-malas, que também pode ser feito internamente. Aqui nós temos um banco dessa versão exclusiva, né, outside, um banco bem bonito, ele em preto e com detalhes laranjas, né. Esses bancos não possuem regulagem de altura, né, porém é um banco bem interessante, bem confortável. Na porta traseira, aqui vamos verificar a porta traseira, ela não conta na porta traseira com acionamento elétrico, né? Esse acionamento ele é feito através dessa alavanca aqui de forma manual, puxadores exatamente iguais à dianteira, e esse também aplica também em laranja. Então é uma porta bem bonita, toda em plástico, e não possui saídas de som aqui na frente. Esse carro possui 2 alto-falantes que é de série que acompanha a central multimídia. Com relação ao espaço interno aqui do carro traseiro, né? Ele possui o espaço para 3 ocupantes, sendo cinto de 3 pontas para todos eles, né? Seja das laterais aqui, seja do meio ou da outra lateral. Então atende a legislação vigente. Ele possui as alças de segurança aqui, né? O famoso PQP, né? Tanto para o passageiro do lado de lá quanto para o passageiro daqui. Porém lá na frente não possui essas alças. É um teto todo ele em cor clara, né? Então não tem teto escuro aqui nessa versão. Entrando aqui na parte traseira do Renault Kwid, nós temos um banco aqui atrás com um suporte, né, para colocar revistas, né, algumas coisas aqui dentro. O conforto aqui atrás, ele é o que esperado de um carro compacto, né? Porém, você não vai tão apertado assim. Se for com 2 pessoas, você viaja tranquilo. Talvez se for 3 adultos, aí você terá dificuldade. Isso é uma característica de veículos bem compactos, igual essa versão. Então aqui no meio, né, seria o terceiro ocupante. O vão central, ele não é tão grande. A gente pode ver aqui que o vão central não é tão grande e não chega a incomodar muito não, né? Alguns carros têm um vão central um pouco maior e pode incomodar bem mais. Interessante, né? Porque é um carro aparentemente muito pequeno, mas quando você entra ele tem uma altura até relevante, né? Ele não é tão baixo o teto, então você vai confortavelmente. Talvez nos ombros incomode um pouquinho, mas é uma característica, mais uma vez, repito, né, de veículos subcompactos igual esse aqui. E outra coisa interessante aqui, né, eu tenho 1,62 m e esse banco foi ajustado para a minha altura. Então vejam aqui que ainda tem um espaço, né, de quase 5 dedos aqui, né? Então pessoas com as estaturas medianas ali podem viajar tranquilamente. De repente um cara um pouquinho mais alto, as pessoas mais altas podem ter dificuldade de se acomodar no veículo. Nós vamos ver agora algumas características internas desse veículo. Aqui nós podemos ver um volante muito bonito, exclusivo dessa versão. Ele conta com black piano, né, nesses 3 pontos, e com um acabamento aqui em laranja, em alusão a essa versão aqui. Conta com um cluster simples, né, porém com o do lado direito digital, o central e da lateral em ponteiros analógicos. Nós temos aqui uma central multimídia, chamada Media Evolution, que é uma central multimídia de 7 polegadas e bem completa. Então ela possui espelhamento com Apple CarPlay, Android Auto. Ela possui espelhamento de GPS no celular, não é nativo. E aqui nós temos um computador de bordo até interessante, né, que mostra consumo médio, modo eco, né, que ele ensina como dirigir com eficiência. Então a central multimídia possui rádio, as mídias, comandos, telefones e configurações. E também ela é acoplado à câmera de ré do veículo. Então quando você engata ré, né, nós temos aqui uma câmera de ré até boa, né, possui as linhas que auxiliam na manobra. Deixa eu desengatar ré aqui. Aqui nós vemos aqui adiante um painel simples, né, com plástico rígido, porém com bom acabamento, com saídas de ar-condicionado ali, todo ele em plástico fosco. Aqui nós temos o acabamento da central em black piano, né, bem como na parte superior do ar-condicionado ali. Na parte mais embaixo aqui da central multimídia, nós temos aqui os comandos dos vidros elétricos, né, que são somente dianteiros e ficam aqui no painel. Então aqui o vidro elétrico do motorista e aqui do passageiro, desempassador do vidro traseiro, pisca-alerta e travamentos de portas, que também são elétricos. Aqui os comandos do ar-condicionado, daí a direção do mesmo. Aqui nós temos um painel inferior com uma tomada USB, né, uma entrada auxiliar e uma tomada de 12 volts. Aqui um porta-copos, né, bem bonito, né, um porta-copos bem interessante. Um porta-objetos aqui mais abaixo.
E aqui é o câmbio, né, que traz esse detalhe laranja que ficou bem bonito também. É um câmbio bem ajustado, né, é um câmbio com alavancas altas, né, auxilia bastante nos engates das marchas. Aqui um freio de mão mecânico, né, simples também, né. Na parte superior aqui do veículo, nós temos aqui o quebra-sol, né, o do motorista ele não apresenta nem luz e nem espelho, e aqui o do passageiro ele apresenta apenas o espelho. Aqui em cima temos um microfone para o Viva Voz do celular, né, quando você faz o pareamento com ele. Com relação à segurança, né, esse carro possui ABS, né, possui 4 airbags, sendo 2 frontais, né, um para o motorista e um para o passageiro da frente, e 2 laterais. Do lado do passageiro aqui, nós temos um porta-luvas de tamanho até bom, né? Então um porta-luvas com um espaço razoável, né? Dá para colocar bastante coisa. Ele não possui luz interna e também não existe suavidade ao cair aqui. Então, pessoal, essa foi a avaliação do Renault Kwid, modelo Outside, ano 2021. Se ficou alguma dúvida com relação a esse modelo, deixe nos comentários que nós tentaremos responder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir nossos vídeos.